E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Chega Junto. Você sabe que a nossa premissa aqui é toda semana receber convidados mais que especiais para extrair o melhor de cada um deles, né? E hoje não seria diferente. Eu vou receber daqui a pouco uma convidada muito especial. Ela brilha nos palcos e nas telas aqui de Manaus e até do Brasil também. Eu tô falando da Júlia Carrani, que é uma atriz que dispensa apresentações. Ela já tá aqui comigo e a gente vai já começar a nossa conversa. Então bora começar, o nosso Chega Junto de hoje recebe Júlia Carrani. Julinha, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Me honra, viu, com a tua participação hoje aqui no Chega Junto. Ai, muito obrigada, muito feliz pelo convite. Adoro dar entrevistas, adoro bater um papo, falar sobre arte, falar sobre tudo. Assim que é bom. É tudo bom. Uma breve biografia aqui da Júlia Carrani, pessoal, para você que não conhece ela, acho difícil. Júlia Carrani é uma artista multifacetada, atuando como atriz, dançarina, cantora. Ela é manauara, cresceu cercada pelo universo das artes, um talento vindo de berço. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E desde cedo a paixão pelos palcos e pelas telas se tornou um caminho natural. Olha que moral, hein? Ô, Júlia, só para começar, como eu falei, é difícil alguém não conhecer você, principalmente essa turma do teatro, que trabalha ali na Tuxê e tudo, mas para quem tá chegando agora aqui no Chega Junto, quem é você? Ai, gente, essa pergunta é difícil. Bom, vou tentar não levar para o lado filosófico da coisa, mas eu sou Júlia Carrani, filha de pais artistas, então acho que vale falar sobre isso. Eu sou filha da icônica Manazinha. Meu pai é o Roberto Carrani, que é cineasta, então eu realmente sempre cresci nesse ambiente artístico de TV, e então eu realmente fui artista por osmose. Não tinha muito pra onde correr, eu tentei, olha, mentira, eu nunca tentei, eu já sabia, eu só tava tentando convencer meus pais de que vai dar certo, calma. Que mais que eu posso falar sobre mim? Eu sou atriz, né, de formação, me formei na Cal, no Rio de Janeiro, morei 5 anos no Rio, inclusive agora estou indo para uma empreitada nova em São Paulo por um tempo, depois eu volto no segundo semestre, várias coisas, aquela, né? E além de atriz, eu também sou filmmaker, ele é o meu lado B. Olha ali, ele comemorou o bichinho. Além de filmmaker, eu também começando a assumir esse lugar de produtora e de diretora de projetos e gestora de projetos. Comecei a minha empresa esse ano. Que legal. Então, Tudo isso. vamos, muita coisa. Ainda Tem pra muito gente- assunto. Pro Chega Junto de hoje. Agora, olha só, como diz aqui na ficha, ela atua, canta, dança, filma, produz. É literalmente uma artista multifacetada, né, pessoal? Ô, Júlia, como é que é pra você atuar em diferentes áreas da arte? Tem alguma que te encanta mais? Eu sempre considerei a arte uma coisa muito múltipla. Então, assim, a gente tem várias habilidades e a gente mistura tudo isso como se fosse num caldeirão e aproveita da melhor forma. Então, vou tentar explicar melhor. Aquela que a cara dele fez uma cara que não entendeu nada que eu falei. Porque, por exemplo, eu sempre fiz dança desde pequena, cantei. Eu digo que eu sou uma cantora meio que quebra um galho, mas e eu acho que tudo isso me ajudou a formar a atriz que eu sou hoje. Então, assim, no final das contas, eu sempre digo que eu sou atriz. Uma atriz que canta, uma atriz que dança, uma atriz que produz, que filma, mas eu sou atriz. Então, acho que tudo culmina na coisa da atuação. Então, essa parte é a que mais eu me identifico. E é a que eu mais acredito que seja o meu lugar. E a arte, ela é muito diversa, né? Então, no final das contas, tudo soma. Então, no meu trabalho, eu sempre envolvi todas essas áreas. Então, eu amo todas igualmente, porque todas fazem parte de uma única coisa. Verdade, você é uma verdadeira comunicadora, né? Isso também. Uma pessoa que é comunicadora, ela atua em várias frentes, como a Júlia bem mencionou aqui. Mas quer dizer que atuar ali, o palco do teatro, é o que te faz os olhos brilharem, digamos assim. Eu acho que não só o teatro, como o cinema também. Eu acho que são minhas duas maiores paixões. Olha que legal. É o teatro e o cinema, Mas andando bem juntos. Não dá pra escolher Não dá. Não peça, escolha um ou outro, senão você vai morrer, não sei o quê, sabe? Um desafio, não faz isso comigo não, que eu morro. Agora, Júlia, como você bem mencionou no início da conversa, você foi cercada ali por dois grandes artistas. O pai de Júlia Carrani
É ninguém mais, ninguém menos que Roberto Carrani, um dos principais diretores aqui da nossa cidade, do nosso estado. E a mãe dela, Norma Araújo. Por quem não conhece Norma Araújo, manazinha, cresci assistindo Norma através da minha mãe. Norma, inclusive o convite está para você, ó. Você acha que esse universo ali, você já falou, mas eu queria que você explanasse um pouco mais. Pai e mãe artistas, te influenciou, é lógico, mas um exemplo, Norma Araújo ou teu pai Roberto Carrani chegou a pegar na tua mãe e falar, minha filha, vem pra cá que eu quero te apresentar esse mundo ou não, foi natural? Não, eu acho que eles nunca viraram, não teve esse momento assim, vou te apresentar a coisa. Não, eu já estava vivendo, né? Eu já via, eu fazia os programas da mamãe quando eu era menor. Por exemplo, a gente tinha a tradição de, toda vez que era Dia das Crianças, eu assumia o programa da mamãe. Isso tem, a gente até resgatou esses vídeos, né? E aparece eu lá apresentando. Então, eu já estava ali, já fazia dança, já estava ali fazendo esporte, que esporte eu também acredito que anda muito ali junto com a arte, porque desenvolve muitas habilidades. Legal. Então, assim, não teve esse momento, mas como eu convivia com aquilo, eu acho que eu sempre fui muito apaixonada mesmo. Então eu ia vendo, ia entendendo que aquela paixão estava crescendo dentro de mim. Na época eu não sabia exatamente o que que era, porque eu era uma criança, né? Então eu falava que eu queria ser, eu amo isso. Eu falava que eu queria ser cantora americana ou atriz brasileira, porque eu amava o Clone e aí eu pensava, vou fazer novela. Se eu for ser atriz, eu vou fazer novela e vou ser a Giovanna Antonelli no Clone. Agora, se eu for cantora, eu vou ser a Britney Spears. Então eu tenho que ir para os Estados Unidos. Então eu falava assim, tipo, criança, bichinha, não sabia? Cantora americana. E aí tive essa fase também, muito de querer ser cantora. Ô, Júlia, mas daí a gente já percebe que isso tudo é muito natural, né? É. Repetir. Sim. Realmente é aquela coisa do sangue, né? Ixi, é. cara. Então, assim, literalmente falando, já estava ali no sangue de Júlia Carrani. Agora, como é que a Norma assim, muita gente conhece a Manazinha. Acho que é impossível alguém não conhecer ela. Sim. Mas a Norma Araújo mãe, ela, como é que ela é? Ela foi aquela que te incentivou desde o início? Isso vale pra pergunta pra Norma e pro Roberto. Quando você falou, não, é isso que eu quero, eles te incentivaram, te abraçaram, como é que foi esse momento? Eu acho que eu sou uma das poucas artistas, quer dizer, dos meus amigos, do meu ciclo, né, de artistas, que teve o privilégio dos pais apoiarem, até porque não tinha para onde correr, eles tinham seguido o mesmo caminho. Verdade. Então, ambos sempre me apoiaram muito, sabiam que eu ia sofrer, porque é isso, a gente sofre muito, de fato. Não é uma profissão, para todo mundo, não é uma profissão fácil. Hoje em dia, eu acredito que nenhuma é, né? Mas, de qualquer forma, o artístico é muito cruel. Então, a gente tem que aprender, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com os desafios. Então, assim, meus pais sempre apoiaram muito, e tanto apoiaram que a minha mãe falava porque eu sempre falava que eu ia sair de Manaus, que eu queria estudar fora, E aí a gente foi meio que se preparando para quando chegasse esse momento. E o momento chegou e minha mãe fez das tripas coração para fazer a coisa acontecer e deu certo. Morei 5 anos, me formei lá no Rio de Janeiro. E assim, a Manazinha mãe, olha, mãe, eu vou puxar teu saco. Eu acho que eu não tenho como mensurar o quanto que a minha mãe se desdobra para fazer o meu sonho acontecer. Que legal. Então, não é só... Não falo isso porque eu sou filha dela, mas ela tem uma garra, uma força que... Eu tenho, acho que uma unha do pé, talvez. Eu tô ali galgando para ter a força que ela tem. E é incrível, eu admiro muito minha mãe. Ela é uma inspiração, sim, para mim. Eu acho que é mútuo. Eu também, a gente aprende muito junto, a gente quebra muito pau também, que a gente briga bastante. Na minha família a gente briga muito, gente. É um monte de gente geniosa em casa. É bem complexo. A minha mãe é escorpiana, eu sou geminiana e meu pai é virginiano. Opa. Então, uma casa, não sei se vocês são ligados em signo, mas aqui é o grande caldeirão do caos. Então, assim, tem várias questões. O meu pai é um cara que ele sempre foi mais tranquilo, né? Então, ele é meio que o equilíbrio. Sim. Ali, tranquilo, às vezes até demais, dá vontade de dar uns puxão. Bora, meu irmão. Mas o papai, eu acho que... Eu sempre falei que meu pai é uma enciclopédia ambulante. Ele me ensinou
tudo sobre cinema, sobre câmera, sobre... Tanto é que eu também sou filmmaker, então também tenho esse lado, que eu chamo de lado B, mas é um lado que eu assumi também esses tempos, porque durante um tempo eu trabalhava sem falar pra ninguém, assim, hoje em dia eu já comecei a... Não, eu sou realmente filmmaker Mas por que também. não falava pra ninguém? Porque eu acredito muito em como você quer se vender, como você quer que as pessoas te vejam. E eu nunca quis que as pessoas me vissem como filmmaker e não como atriz. Então eu sempre tive esse medo de, galera, a Júlia é filmmaker e não atriz. E isso começasse a ficar maior do que a minha atriz, porque no fim das contas eu faço tudo para a minha atriz. E o filmmaker veio também com a coisa de ganhar dinheiro, pagar as contas. E sim, é importante de ter que fazer isso, porque por isso que a gente é multifacetado. Verdade. Cara, artista que começa do zero, que não tem nenhum QI que eu digo é o que indica, a gente tem que aprender a fazer tudo. É obrigatório, porque senão a gente não sabe nem pra onde vai. Porque não é todo mundo que tem a oportunidade de já de cara começar numa produção grande e pronto, emenda uma coisa na outra. E nem quem tá lá também consegue se manter. É por isso que eu falo que é uma profissão que tem esse quê cruel. Ô, Júlia, como é que você enxerga? Infelizmente, você acha que aqui no Amazonas, em Manaus, no norte de uma forma geral, existem menos oportunidades para nós, para os artistas, vocês são verdadeiros artistas, do que lá fora? Por que as pessoas pensam muito ainda nessa questão de, quero estudar aqui, mas a minha premissa é ir embora lá para o sul e etc e tal? Infelizmente aqui é muito escasso, né? Eu queria ouvir de ti o que você acha disso. Porque, poxa, nós temos muitos artistas aqui, cara. Você que convive diariamente com todos eles pode falar com mais propriedade. É porque a questão é que a gente não tem ainda um mercado definido. Então, por mais que a gente tenha muito talento, nós não temos as mesmas oportunidades que eles lá do Sudeste têm. A diferença é exclusivamente oportunidade, que aqui a gente tira leite de pedra. Então eu posso citar, sempre cito aqui o trabalho do Ateliê 23, do Tassiano Soares e do Eric Lima, que são grandes parceiraços, acredito que já a gente vai chegar lá. Eles são pessoas que me acolheram muito quando eu voltei para Manaus, então eu trabalho com eles desde 2019, em vários projetos, eu sou atriz convidada, né? Então, eu acho que eu aprendi muito, porque no começo, quando eu voltei, eu ainda não conhecia todo mundo. Então eu fui conhecendo ao longo e trabalhando com eles. Então meu primeiro contato com produção foi vendo eles, né, fazendo. Então eu falava, caramba, como que a galera aqui tira leite de pedra e como tem gente talentosa aqui. E ninguém sabe, ninguém vê. Isso me dá Uma pena. ódio, porque, nossa, gente, é absurdo. Eu vou dar um exemplo agora recente de uma bailarina chamada Cleia. Acho que, não sei se já ouviram falar, mas ela é bem famosa. Isso, Cleia Santos. Ela é uma monstra e ela acabou de ser a primeira amazonense a ser aprovada no Balé de São Paulo. E isso, assim, é inédito e incrível. E ela é um talento, assim, absurdo. Eu vejo ela e falo, gente, que é isso? E, cara, às vezes precisa de uma oportunidade. E veio. Que bom que aconteceu. Que bom que veio. E que ela conseguiu agora entrar e vai mostrar o talento dela pro Brasil inteiro. Porque, infelizmente, o Brasil só vê lá. A gente, quando conseguiu eventualmente furar a bolha com o Cabaré Chinelo, a coisa virou... Aí que o povo começou a olhar pra cá, e mesmo assim ainda muito limitado, porque, querendo ou não, é uma construção. O povo amazonense não tem o costume de ir ao teatro. Apesar do símbolo de Manaus ser o Teatro Amazonas, se você vai numa roda de pessoas, a maioria vai dizer que nunca nem pisou no Teatro Amazonas. Isso é uma pena, mas é uma verdade. É uma loucura, e é muito verdade isso, infelizmente. Então isso só reflete, as pessoas não sabem o que é teatro, não sabem a diferença de teatro para show, acham que podem agir de qualquer jeito. A gente está tendo até umas questões em plateia, porque a plateia não é uma plateia treinada, não é uma plateia acostumada, entendeu? A ir assistir. Então isso também é um desafio. Então, cara, no final das contas, eu acho que o que a gente precisa, a gente está
galgando aí, a gente está construindo um caminho de oportunidades nossas que estão sendo exportadas, né? Então, assim, as coisas estão saindo daqui. A Isabelle ter ido pro Big Brother foi uma grande abertura pro Festival de Parintins. Apesar de ser o maior festival, a gente sabe da fama que tem, mas isso, quando ela foi pro BBB, isso virou uma coisa, Verdade. todo mundo parou pra olhar, entendeu? Ô, Júlia, você falou do Cabaré Chinelo, a gente ia falar mais lá pra frente, mas eu queria que já começasse então, já que Tá. você tocou no assunto. Como é que foi o convite? Como é que surgiu? Ô, Júlia, chega aí, bora falar sobre o Cabaré Chinelo. Dá só uma olhada em algumas imagens que tem do Cabaré Chinelo. Sejam todos e todos bem-vindos ao nosso templo sagrado, o teatro. A história dessas mulheres que foram a base da construção da nossa linda Paris dos Trópicos. Moço, quero apresentar meu cabaré. E com meu ser eu vou cantar. Bom demais, né? Júlia, como é que foi que surgiu esse convite? O convite, ele veio em acho que final de 2019. Olha só, eu tinha acabado de chegar aqui e aí eu já tinha trabalhado com o ateliê fazendo Vacas Bravas. Foi meu primeiro espetáculo com eles. E aí no final do ano, os meninos vieram me falar: Júlia, eu tenho uma ideia. O Tassiano veio falar comigo: eu tenho uma ideia de fazer um espetáculo chamado Cabaré Chinelo. E aí queria muito que você participasse e tal. E isso lá atrás ainda era assim um embrião. Aí eu, tá, super top. Aí ele falou: não, mas não é pra agora. É assim, coisa pra 2022. Tipo, e isso era 2019. Então, assim, E ninguém previu uma pandemia. ninguém previa uma pandemia que tava ali batendo na porta já. É. Então, quando a gente. Aí eu aceitei e fiquei pensando, né, alimentando essa ideia na cabeça, mas outras coisas. Nesse meio tempo veio a pandemia, o cabaré ficou ali meio que só no convite, ali naquela palavra. Em 2020, na época que ainda nem tinha vacina, nem nada, todo mundo saía meio que dali na máscara, morrendo de medo, a gente voltou às atividades, assim, no meio de 2020, mais ou menos, lá no ateliê, fazendo produtos pandêmicos, que a gente chamava, né? Então, coisas mais, o esqueleto do que vinha a ser o que a gente já vê muito na internet, né? Então, pensar espetáculos para a internet, para serem exibidos numa plataforma específica, enfim. Então, a gente estava nesse momento fazendo, e aí veio. O Tassiano conheceu o Narciso Freitas nesse processo, e o Narciso é um historiador que descobriu a história dessas mulheres traficadas na época da Belle Époque, e elas habitavam o Cabaré Chinelo. Então, o antigo Casarão Cassina, né? Sim. Então, depois da decadência, virou o Cabaré Chinelo. Então, ele juntou as duas coisas, o Tassiano com a vontade de fazer um espetáculo com essa linguagem cabaré e falar sobre se passar no Cabaré Chinelo com a história dessas mulheres. E aí veio a coisa de... A gente fez uma palestra, na verdade, o Narciso deu uma palestra pra gente, apresentando a pesquisa dele, falando. E nessa época, do elenco original, isso em 2020, do elenco original só sobrou eu. Eram outras meninas que estavam naquela reunião. É uma doideira. Mas como é que foi que chegou pra você, das suas mãos, a personagem que você ia interpretar e como é que foi o processo? Foi estudar mais sobre ela? O que mais te desafiou a interpretar? Comenta pra mim. Então, a Soulanger, que é o nome da minha personagem, ela veio... Ninguém tinha personagem no começo, nenhuma das meninas. A gente entrou em sala de ensaio, em processo, foi fazendo pesquisas e tentando entender aquele universo primeiro, lendo alguns textos que os meninos já tinham montado ali, com as histórias. Primeiro que, vale ressaltar que todas essas mulheres
pouco tinham registros. Então, a nossa pesquisa, ela é toda baseada nas matérias de jornal que saía sobre elas, e jornal sensacionalista, na época era chamado Chicote. Então, tratavam elas como cocô do cavalo do bandido. Então, a gente começou, esse foi o ponto de partida. Então, a minha personagem, a Solange, ela tinha só uma nota que falava que ela ia declarar guerra ao chicote porque ela não aparecia no jornal. E ela era uma francesa. Então, a Solange, ela veio depois de um tempo, porque é isso. A gente começou o processo, ninguém tinha personagem, e chegou um dia que os meninos falaram: ok, chegamos num senso de quem vai fazer o quê. E aí ele começou a dar o nome dessas personagens, dizer quem elas eram dentro dessas matérias, baseado nas matérias. E eles deram uma frase disparadora, que era para ficar ressoando nesse processo de descoberta, né, de construção de personagem. E a minha frase foi: eu posso te convencer. Era a minha frase disparadora. Então eu tinha a matéria de jornal que falava que ela queria declarar guerra ao Scott por não aparecer no jornal, e a minha frase disparadora. O resto foi tudo inventado. Daquela, né? É uma grande loucura. Porque é isso, a gente tem as informações, mas as histórias delas eram apagadas. Então a gente não tem como saber, ela fazia o quê, filha de quem, vinha. A gente sabia que a Solange, no meu caso, veio traficada da França. Então, teoricamente, ela era do Alto Meretrício, porque existia isso, né? A divisão do alto e do baixo meretrício, e os valores mudavam de acordo com as ruas. Então, tem as ruas mais caras e as ruas das mulheres mais baratas. Então, a gente tem essa mistura no cabaré. As mulheres do alto e do baixo meretrício. A Solange, teoricamente, era do alto meretrício. Sim. Olha só, caraca, quando eu fiz a pergunta pra ela, eu imaginei que já tinha ali tudo bonitinho, os personagens, pra depois Não. pegar e começar a pesquisar, e não. Mas quer dizer que o teatro ele vai muito além disso, ó. Com 2 frases ela teve que montar quase que, digamos assim, toda a personalidade, né, da tua personagem, né, Júlia? Bom demais. Ô, Júlia, o que mais te desafia? O canto ou a dança? O canto. Por quê? Porque eu não sou boa cantora. Aquela, né? Mas por quê? Porque me considera uma boa... Então, o que eu penso? Cantar sempre foi um desafio pra mim. Apesar de ter uma voz bonita, falada, e todo mundo falava isso: você é cantora, você tem uma voz bonita e tal. Eu acho que eu tenho uma voz bonita falada, cantada eu não acho ela tão bonita. Eu tenho muita dificuldade de entender as técnicas, porque cantar exige antigamente eu achava que era dom, né? Todo mundo nasce sabendo ou não. Tem gente que tem uma facilidade, sim, mas canta treino, né? E às vezes eu sinto que eu sou um pouco... eu preciso treinar mais, entendeu? E às vezes me falta um tempo. Então eu acho que a minha maior dificuldade no canto é conseguir aproveitar a minha voz da melhor forma possível para me desprender da técnica e conseguir aprofundar mais na performance. Que eu sou muito performática, mas aí às vezes o canto dá uma... Então, assim, de fato Então, o canto te desafia me desafia mais. E o me que te desafia fascina mais? O teatro, o cinema ou a TV? Ai, nossa, muito difícil essa pergunta. Eu acho que o que me fascina mais, no geral, eu não vou dizer, eu vou burlar essa tua pergunta, aquela, né? Não é a linguagem, não é o teatro, o cinema, mas é a atuação. A atuação pra mim é fascinante. Cada vez que eu estudo mais e eu aprimoro minhas técnicas e eu mergulho mais nesse universo, eu começo a perceber que, cara, todo mundo na vida tem que fazer teatro. Não deveria de verdade fazer. Porque tô dando aula agora, né? Inclusive hoje é o último dia do meu curso. E eu falei para os meus alunos ontem, o teatro, a atuação, ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Porque a gente lida com muitos monstros e isso me fascina demais. Porque ali você estuda o humano, né? O humano na sua essência. Verdade. Então isso é o que me fascina, por isso que eu amo atuar e é esse lugar que me fascina. Agora bora falar sobre a série Encontros. Conta pra gente o que seria essa produção, Júlia. Então, a série Encontros é o meu bebê, né? Ele é o meu maior projeto do momento. Sua produtora. Você tem uma empresa. Exatamente. Carrani Produções. Carrani Company o nome. Chique. Então, assim, o Encontros, ele surgiu na pandemia,
Começou com uma ideia que eu tive no banho, como a maioria das minhas ideias acontecem quando eu tô tomando banho. Então, eu tive uma ideia, porque na época era a época das lives, né? Então, toda vez dava 6 horas, eram milhões de bolinhas, e a gente ficava assistindo aquelas lives. E aí, eu pensando, cara, engraçado, como é que a gente pode transformar uma coisa de teatro numa live? E aí, e aí me deu uma ideia. Eu pensei assim, cara, uma live tem a característica do teatro do ao vivo, né? Então, se a gente faz como se o público que estivesse assistindo a live estivesse assistindo uma cena de teatro ou uma cena de cinema, enfim, a pessoa tá vendo, e a gente simulasse uma conversa de 2 pessoas, como se elas estivessem numa videochamada, porque também a gente se aproximou muito da ideia da videochamada. Sim. Então ele começou com isso. E eu nunca quis falar sobre a pandemia. Aham. Eu sempre quis falar sobre como as relações se afetaram a partir da pandemia. Então, a partir dessa tecnologia. Então, foi aí que eu comecei a pensar no Encontros. Juntei uma grande galera e falei assim, gente, eu quero falar sobre relações de 2 pessoas numa videochamada e fazer lives no Instagram. E a galera comprou, a gente começou a escrever os textos juntos na época. E aí estreamos no ao vivo mesmo, no Instagram, Que bacana. na época da pandemia, e era contribuição consciente. Ninguém comprava ingresso, mas eu tinha feito um link lá, quem quisesse doar, Sim. podia doar ou contribuir com o que achasse que valia aquela cena, né? E eram 5 cenas, umas seguidas da outra. Então, tipo assim, fazia aqui uma cena, eu e você, cada um na sua casa. O processo todo foi em casa, ensaiando pelo Zoom. E isso era muito inédito. Interessante. Ninguém tinha... A gente ainda estava entendendo o que era essa realidade. E muita gente estava fazendo essas pesquisas de arte pandêmica. A gente chegou a até participar de um projeto chamado Arte Pandêmica, que era uma amostra de vários espetáculos pensados para a pandemia, assim. Porque, enfim, o teatro é presencial. Verdade. Só que, para mim, o Encontros, ele sempre foi um flerte do teatro com o audiovisual, porque ele tinha esse intermédio do celular e da câmera, mas eu sempre visualizava ele muito mais como cinema, como audiovisual, do que como teatro, propriamente dito. Sim, sim. Então ele nasceu ali, e aí a gente fez na primeira vez na Raça, eu fiz uma segunda versão, uma segunda temporada, já com o fomento da Lei Aldir Blanc na época, que foi uma lei emergencial da pandemia para os artistas. Ganhamos o edital, e aí eu finalmente consegui pagar os artistas e tudo mais, todo mundo que participou. E aí eu engavetei a ideia do Encontros por um tempo, mas sempre pensando em retomar. E aí veio as promessas da Paulo Gustavo, que ia vir Paulo Gustavo, nunca veio, demorou muito, e tarará, etc. Enfim, quando veio, um dia eu tava conversando com meus amigos e falei, cara, eu quero transformar o Encontros numa série ou num longa. E aí, conversando, eu comecei a perceber que era muito mais série do que longa. E aí, beleza, conversei com uns amigos meus, guardei essa ideia, e aí finalmente veio a Paulo Gustavo e eu consegui inscrever o projeto e fomos aprovados para desenvolver Uau. os episódios da série. E aí fizemos isso em 2024 inteiro, né? E agora estamos com as primeiras versões, né, dos roteiros finalizadas. Vocês vão gravar ainda? Vamos gravar na fé do Senhor. Que tem vai previsão de esse ano ainda rola? Ai, quero muito, mas eu acredito que esse ano vai ser todo de captação. Imagina. Olha, audiovisual, aí que vem, né, quando a gente fala, eu vou falar muito sobre isso. Quando você é artista, atriz, independente de que nível você tá, você precisa entender como colocar as suas ideias no mundo. E não só esperar você ser chamado, porque isso nunca vai acontecer. É verdade. Eu já vou avisando vocês que ninguém vai escolher vocês e falar, olha, vou pegar na tua mão e a gente vai fazer isso aqui acontecer. Amor, 1 em 1 milhão. Então, isso eu gosto de deixar bem claro. O Encontros, ele vem desse ímpeto também, desse lugar de eu não vou esperar, não quero esperar.
E eu vou fazer o que eu acredito que faça sentido nesse momento. Então, Encontros, ele hoje em dia, o que ele se transformou? Ele não é mais sobre lives no Instagram, não é uma videochamada, mas sim sobre relações que são atravessadas pela tecnologia. Então, é quase como se fosse um Black Mirror da Amazônia, Uau. só que não é Black Mirror porque o foco não tá na tecnologia assustadora. Sim. Tá em como que essas relações de duas pessoas em cada episódio se modifica e se adapta e transforma com esse intermédio de tecnologia. Então a gente tem episódios que falam sobre o cancelamento, episódios que falam sobre inteligência artificial, falam sobre realidade virtual, fala sobre um OnlyFans, várias coisas, são pequenos spoilers. E são curtas de aproximadamente quanto tempo? São episódios de Episódios. 20 a 25 minutos cada. E pra você gravar 20, 25 minutos cada, você leva mais que o dobro, né? Sim. Levelzinhos aí. Alguns dias, mas sim, os episódios eles são independentes um do outro, né? Então, eles têm essa característica. Então, são quase, é como se fossem 5 pequenos, né? Curtas. Saquei. Muito bom, muito bom. Então, ó, Encontros. Em breve, mais um projeto aí de Júlia Carrani pra vocês. Provavelmente aqui só pra 26, né? Só pra 26, vai passar 25 captando. Vocês vão ouvir muito falar sobre Encontros esse ano, mas ainda muito nesse lugar da busca do financiamento. Muito bom. Agora, Julinha, qual foi o momento mais desafiador pra ti? Desde que você começou, vamos relembrar lá, menina, quando tirava as fotos dos bastidores do programa da mãe até hoje. Você já passou por algum perrengue assim que você falou, caramba, sabe aqueles muros que às vezes a gente acha que não vai conseguir ultrapassar, mas a gente consegue? Ai, eu acho que esse muro ele é diário, né? Olha, Ele não tem. interessante isso. Ele não tem um momento específico de tipo, esse momento aqui eu tive vários, né, de quando eu saí da faculdade, não saber o que eu queria fazer, eu namorava com um ator na época, que enfim, era meu colega de turma, e aí viramos namorados, e eu tinha uma ideia de meio que seguir a carreira junto com ele, e aí quando terminou foi um caos pra mim, eu tive que me reinventar de todas as maneiras possíveis, e esse momento pra mim foi muito desafiador, porque nesse momento eu me via perdida como artista, eu não sabia exatamente sobre o que eu queria falar e o que eu queria fazer prontamente. E eu tava formada, desempregada. Do relacionamento? Depois do fim do Te relacionamento. impactou tanto assim? Me impactou. Mas é porque, às vezes, como a gente trabalhava muito junto, pensava, concebia coisas artísticas junto, então meio que, quando acabou, eu fiquei me perguntando sobre o que eu quero falar. E quem é a Júlia artista sozinha? Quem sou eu agora, nesse momento, sem trabalho? O que é isso? A gente sai da faculdade sem nada, sem saber o que fazer. Meu Deus, como é que eu vou me produzir? Eu não sei, eu não sabia como era edital, não sabia o que era edital direito. Então, tipo assim, eu de fato estava muito perdida. E aí, fora isso, com problemas existenciais, né? Porque a gente sai de um relacionamento longo e aí você perde um pouco a sua identidade, às vezes, quando você tá do jeito errado, claro. Então, eu era muito jovem, então ali eu tava tentando entender o que era a Júlia artista. E eu sempre falo que eu descobri a minha Júlia artista em Manaus. Porque hoje em dia, a coisa que eu tinha, né, lá atrás, que era um grande muro sobre o que eu vou falar, hoje em dia eu tenho, assim, uma caixa enorme com milhões de possibilidades, de ideias de coisas. Porque eu comecei a entender que eu não precisava estar atrelada a ninguém ou a algo, e aí a coisa foi fluindo, e aí eu fui criando mais coragem, e eu acredito que eu tive muita sorte também. Essa carreira tem a pitada ali da sorte, de você estar no lugar certo, com a pessoa certa, no perfil certo, com a personagem certa. Enfim, são vários fatores. E eu tive esse fator sorte quando o ateliê me abraçou sem conhecer meu trabalho. Esse foi meu fator sorte. Depois eu tive de novo? Não. Aí é sempre ralação. Por isso que eu falo que é diário. Esse muro, às vezes... Hoje mesmo eu não tava agora que eu fiquei melhor. Conversando e tal, mas antes de vir pra cá minha mãe virou pra mim e falou, tô te achando muito borocochosinha.
E eu falei, eu tô mesmo, que eu tô preocupada com algumas coisas. Aqui eu acho que ela melhorou. Melhorou. Oh, que Tá vendo? maravilha, Tá que vendo? Júlia, muito obrigado pela tua participação aqui no Chega Junto. Você abrilhantou, sem dúvida nenhuma, essa edição do nosso programa. Suas considerações finais para quem tá te assistindo, porque eu sei que você é uma pessoa bem atuante nas redes sociais e tem um público ali que te acompanha, né? Comenta tudo que você coloca lá, tô ligado. Sim, que tudo. Eu não sou influenciadora, mas ali tem um engajamento legal. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu sempre gosto muito de dar entrevista. Eu sou uma atriz que gosta de dar entrevista. Eu gosto de falar. Não é nem pra aparecer, não. É porque eu gosto de falar. Eu gosto de trocar ideia, conhecer gente. E falo, assim, minhas considerações finais. Consumam arte. Em todos os aspectos. Se você é manauara, nunca foi lá no Teatro Amazonas, vá ao Teatro Amazonas. Escute músicas de artistas locais, porque esses artistas locais, eles são artistas nacionais. A gente que coloca eles nessa caixinha do artista local. Ela é uma atriz local, ela só faz coisa... Não! Local tá onde? Manaus tá onde? No Brasil, certo? Então nós somos nacionais de todos os jeitos, de todo jeito, né? O principal que eu espero é que as pessoas tenham a vontade, pós-Cabaré Chinelo, de conhecer outras produções, de conhecer o trabalho individual de cada artista, porque ali no Cabaré Chinelo tem milhares de mulheres atuantes no mercado aqui. Tem gente que dá show, que canta em bar, que faz casamento, que faz cinema, que produz, tem todo tipo de gente. Então, procurem conhecer esses artistas. E não só nós, do Cabaré Chinelo e do Ateliê 23, mas também todos os outros grupos. E não desistam da arte, porque a arte, ela encanta, ela transforma, ela atravessa e a única maneira da gente mudar o mundo é através da arte. E esse é meu recado. Maravilha. Manda um fraterno abraço pro teu pai, pra tua mãe, Tá. viu? Tem um carinho muito especial por todos eles. E mais uma vez foi um prazer te conhecer pessoalmente e contar com a tua presença aqui. É isso, pessoal. Júlia Carrani, pra vocês. Foi muito bom poder contar com a sua companhia nessa nossa edição do Chega Junto. Espero de verdade que vocês tenham gostado. A gente sempre faz tudo com muito carinho e a proposta aqui do Chega Junto é valorizar os nossos artistas, sabendo um pouco mais da sua carreira, né, contando momentos engraçados da sua história profissional e, claro, um pouco da vida pessoal também, que interessa a todo mundo, né? Aliás, quem você quer ver sendo entrevistado aqui no Chega Junto? Comenta aqui pra gente que, quem sabe, a gente convida aquela pessoa que você quer ver aqui no nosso programa. Seja ela artista, cantor, músico, enfim, toda a turma da cultura tem espaço garantido aqui no Chega Junto. Por hoje é só, mais semana que vem eu tô de volta com muito mais. Eu tô aprendendo a fazer esse negócio de podcast, né? Porque é cheio de coisas assim pra gente ter que seguir, mas tem sido bem legal. Semana que vem eu te espero com muito mais convidados especiais e você, eu só quero que chegue junto comigo. Até semana que vem.